Vamos aproveitar aqui esse espaço para a gente falar um pouco sobre LGPD e como ajudar a gente a mitigar os riscos no nosso dia a dia, algumas vertentes que eu acho importantes na área de TI. Ah, Rodrigo, boa tarde. Cara, é um prazerzaço aqui poder fazer parte deste momento aí com vocês. E, sobretudo, falar sobre um tema que amamos aqui, que é a LGPD, que cai, diria, sempre gosto de brincar, né? Cai como uma luva para todas as empresas, incluindo aí situações que outrora não eram possíveis, agora com a LGPD acaba ficando possível, ou seja, meio que legitimando algumas situações, incluindo aquelas que tem relação com os colaboradores, na sua performance e por aí vai. Certo. Eu elenquei aqui 5 temas que eu acho importantes, tá? Aqui resumidamente na nossa área de TI, tá? Mas que abrange muitas outras áreas, até mesmo na área empresarial também. O como que a gente pode mitigar os riscos nesses temas, tá? Vou começar aqui pelo cloud computing, que é um tema bem falado hoje em dia, é que praticamente muita infraestrutura das empresas estão sendo migradas para a nuvem, né? É o tema nuvem, né? Como que a gente pode garantir a segurança dos dados pessoais armazenados na nuvem? Bacana. Bom, primeiro eu sou muito a favor a essa migração, porque você acaba mitigando uma porção de risco, sobretudo aqueles que dizem respeito a panes no servidor, pane elétrica. Nós temos aí os pilares da segurança da informação, então gostaria de ressaltar aí os problemas que temos com relação à disponibilidade. Então, por horas, os dados podem ficar inacessíveis. Então, quando você migra para a nuvem, você, de certo modo, você acaba mitigando muitos riscos. É claro que não existe nenhum método de segurança à prova de falhas, e aí o que cabe às empresas, e neste caso a vocês, se atentar a quem é o fornecedor. Porque hoje a gente tem percebido muitos fornecedores que têm surgido aí no mercado oferecendo cloud computing, porém não me parecem ser empresas realmente seguras. Então, o primeiro passo é decidir pela migração. Ok, vamos migrar? Uma vez que decidido isso, agora devemos olhar para essa empresa, para ver que se essa empresa de repente possui redundância, se possui backups, incluindo backups fora do Brasil, que a gente sempre sugere, e por aí vai. Em outras palavras, vamos analisar, porque às vezes o barato sai caro. Às vezes o molho sai mais caro do que o tomate, né? Então, é esse tipo de atenção que nós devemos desprender para essas questões relacionadas a cloud computing, em outras palavras, de uma maneira bem resumida, olhar para a empresa em si. Certo. A questão de cloud computing, acredito que você sempre procurando grandes players do mercado, eu acho que eles mesmos já têm já uma certa política de segurança, né, de redundância principalmente, né? Exato, e E o preço às vezes é um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena. Só o sim, fato de você meio que despreocupar com isso já ajuda em muito. muito legal. Bom, vou pular agora para o segundo item. A gente queria falar sobre inteligência artificial, tá? Inteligência artificial hoje está praticamente dominando o tema hoje na área de tecnologia. A gente tem várias empresas que trabalham com isso, né? Mas acho que as mais importantes hoje em dia, o ChatGPT da OpenAI, a Copilot da Microsoft e o Gemini do Google, né? Então, como que você vê o uso dessas ferramentas, de preferência, claro, de uma forma boa, né? E como deixar ela em conformidade com a LGPD? Na verdade, já tem empresas que estão até ministrando cursos para ChatGPT, né? Uhum, E eu acho que isso vem para ficar. É claro que o trabalho do profissional, sobretudo o profissional que realmente tem um domínio, ele nunca será ocupado, preenchido aí pelo ChatGPT, pela inteligência artificial. Do ponto de vista
garantir conformidade com a lei. O que eu vejo no primeiro momento, Rodrigo, é mais questões ligadas à integridade, o pilar da segurança da informação, o pilar da integridade. Então, como é que eu vou demandar isso? Não há nada de errado em demandar alguma coisa do chat GPT. Agora, eu tenho conhecimento para, inclusive, analisar. A gente vira e mexe e vê textos que o chat GPT traz algumas coisas que não condizem. Tá? Do ponto de vista do uso para empresas, principalmente nos casos das contabilidades, é garantir que o colaborador está prestando atenção, certo? A gente volta naquela questão de recorrência de treinamentos, capacitação, ou seja, reciclagem do colaborador, porque as ferramentas estão aí, mas se eu de repente não souber perguntar, ela pode me trazer uma resposta não apropriada. Não adianta você usar a ferramenta como se fosse um complemento do seu trabalho, sendo que você nem tem noção do que ela pode te responder. Você tem que ter um mínimo de discernimento com a pergunta que você está fazendo, né? Não mandar ela fazer o serviço para você, né? É Se uma você não ferramenta tiver auxiliar. domínio, se você não tiver domínio, a gente pode usar casos análogos aí no pacote Office. Então, imagina no Excel da vida, uma pessoa que não domina, faz ali uma fórmula errada, uma condição errada, os dados certamente não estarão íntegros. Com Então, certeza. por analogia, nós podemos pegar o próprio pacote Office, certo? Então, nessas ferramentas de IA, não será muito diferente. Agora, é lógico, né? Elas prometem muito mais do que essa ideia de um Office. É. Bom, passando para o terceiro item agora, sobre segurança de informação e compliance. Sobre as sanções, né? Como a gente pode evoluir as estratégias de segurança de cibersegurança, perdão, diante da LGPD para evitar as sanções hoje severas e danos à reputação da empresa? Eu gosto sempre dessa última colocação sua aí sobre danos à reputação, tá? Porque a gente brinca, nós temos lá o artigo 52 da LGPD que ele traz ali todas as sanções que incluem suspensão, bloqueio das bases de dados, própria multa, mas a maior, a publicização, então não basta você ter incorrido aí ter sido vítima de um incidente, ainda você tem que dar publicidade para isso. Mas a maior sanção da lei, ela não está na lei, que é a sanção do mercado. Então, de repente, pela empresa, pelo fato da empresa não estar em conformidade, ela pode perder um contrato do ponto de vista de uma rescisão contratual por parte do cliente, ou, de repente, não conseguir entrar no mercado em alguns clientes, porque vão, obviamente, olhar para a sua cadeia produtiva, certo? Então, a maior sanção é a que não está na lei. E também nós não podemos nos esquecer, Rodrigo, de que quando eu olho para as sanções, sobretudo aquelas lá do artigo 52, eu estou olhando para processos administrativos. O que mais nós temos vistos aí no mercado são demandas que têm relação aí com responsabilidade civil, do titular na ponta, ele entender que ele foi vítima de alguma situação em decorrência de um tratamento inadequado, indevido, ou ainda que o tratamento tenha sido legítimo, um tratamento de dados, talvez o agente de tratamento não adotou as medidas de segurança para mitigar os riscos e ele se sente aí vítima, incorreu em algum prejuízo ou outras coisas e ele acaba demandando judicialmente o agente de tratamento. Então isso é bastante frequente. Agora, que medida de segurança adotar para mitigar esses riscos? Bom, primeiro que vocês estão em conformidade, parabéns aí pelo processo de adequação que vocês tiveram, foi um longo processo, muitos no mercado confundem, é muito comum a gente perceber essa confusão, acreditando que adequar-se, estar em conformidade com a LGPD é fruto de um mero termo de consentimento, uma política de cookies que se disponibiliza na internet. Enquanto que isso, na verdade, é apenas a ponta do iceberg.
Então, ou seja, isso não representa quase que nada do processo de adequação. Nós temos aí todos os procedimentos que citam, o que vocês, inclusive, fizeram, começando por um assessment para entender o que existia, qual era a real situação, a realidade da precisão. De posse disso, foi elaborado um plano de ação em que foram, ou seja, os esforços foram destinados para questões relacionadas aqui ao data map, que é aquele arquivo em que vocês mapearam todos os dados que vocês têm aí dentro da precisão, sempre atentando aqui aos princípios, para que de fato houvesse uma finalidade legítima, para que de fato vocês não coletassem nenhum dado a mais do que aquele que realmente é necessário e é adequado, certo? As medidas de segurança para esses dados tratados sempre também foram analisadas, e não menos importante, o ciclo de vida dos dados com a hipótese prevista na lei. Então, esse foi uma das partes. Também tivemos a adequação jurídica. Adequação jurídica com quem? Com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores, eventualmente com os parceiros. Também tivemos aí junto com vocês a implementação das políticas com destaque para as principais, que são a política de segurança da informação, a política de privacidade e proteção de dados, a política de terceirização e a política de desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, novos negócios, certo? Essas são as principais. Depois, é algo que vocês têm sempre frequente aí, é o treinamento, ou seja, essa capacitação, porque você treina hoje o colaborador, amanhã ele esquece, então sempre temos que estar revisitando esse tema. E, por último, não menos importante, o relatório de impacto, que é o documento que, de tempo em tempo, ou pelo menos a cada 6 meses, é atualizado esse documento, que é o documento que contempla tudo que foi feito, foi realizado, todas as medidas de segurança que foram adotadas para mitigação do risco. Então, note que o processo de adequação à lei não é algo tão simples como muitos no mercado ousam dizer, eu estou em conformidade, uma vez mais, não, só possuem o quê? Possuem uma política de cookies que disponibilizam na internet e um termo de consentimento, que o termo de um consentimento, a gente sempre brinca que é a barca furada da LGPD, né? Porque ele pode ser revogado a qualquer tempo pelo titular. Então, assim, como evitar essas sanções? Fazendo o que vocês fizeram, ou seja, olhando para essas questões, sempre revisitando os processos, ou seja, a ideia de melhoria contínua. Certo. Usando um gancho que você me comentou sobre a questão do pessoal, onde a maioria das sanções hoje, ou dos problemas hoje de vazamento de dados, são do erro humano, né? E no caso, quando os funcionários são internos da empresa, há um certo treinamento, há uma certa adequação, é, um treinamento que é sempre feito de tempos em tempos. Mas quando são funcionários terceirizados, né? é, Como que a gente pode mitigar também esses riscos quando um funcionário ele não é interno da precisão, ele é apenas um prestador de serviço? Então, nós temos, inclusive, um dos documentos que eu citei foi a política de terceirização. Ou seja, quais são os cuidados? Eu estou falando do ponto de vista de documento. Então, olha, para terceirizar um serviço, são olhados esses pontos, ou seja, diversos pontos são olhados, certo? Agora, é garantia? Não é garantia. Quem é o agente controlador dessa relação? Esse agente controlador, ele deve fiscalizar. Em muitas situações, vocês se figuram como operadores, mas veja só, vou dar um exemplo. A Embrase terceiriza os serviços dela para precisão. A precisão, em algum serviço, ela entende que é melhor ela quarteirizar, certo? Contanto que ela informe a Embrase nesse exemplo, ela pode fazer. Mas a responsabilidade primária de quem é? Da Embrase, ok? Porque os dados são da Embrase.
Aí nós temos uma questão de hipossuficiência. Nós vamos imaginar que houvesse qualquer incidente, nós iríamos para, ou seja, questionar a precisão, transferindo essa responsabilidade para ela, certo? A precisão, tendo em vista que ela é a responsável, ela vai ter que fiscalizar o parceiro. Uhum. Qualquer problema que vier lá, a ocorrer lá, a responsabilidade será de vocês. Ah, mas eu não posso ingressar com uma ação regressa? Pode. A questão é, será que você vai levar? De repente você vai ganhar e não vai levar. Porque de repente essa empresa é pequena demais. Então, pode quarteirizar, isso pode, não há nada de errado nisso. A questão que há de errado é você não fiscalizar o seu parceiro, o seu fornecedor. Ou seja, precisa haver essa tarefa aí de recorrência, inclusive, de ir lá olhar se eles estão dando treinamento, se eles têm realmente revisitados esses documentos, como é o caso das políticas, os casos de assessment e por aí vai, ok? Então, a responsabilidade de vocês, vocês devem fiscalizar. Mesmo fiscalizando a garantia, não, nenhum método de segurança, não existe nenhum método à prova de falhas, mas você vai sim mitigar esses riscos. Exato. Bom, para a gente finalizar, sobre home office. Hoje está caindo um pouco em desuso, mas na época da pandemia teve bastante, foi o tema do momento, né? Hoje o pessoal está voltando no caso, para o presencial, porém tem alguns que praticamente aboliram o presencial e continuaram no home office. Como que a gente pode garantir a proteção, garantir não, mas mitigar, né, possíveis problemas quanto à proteção dos dados pessoais e manter a conformidade da LGPD, mesmo fora do ambiente de trabalho? Um dos problemas que a gente vê no mercado, Rodrigo, a empresa permite, eu particularmente, eu não gosto do trabalho de home office. Eu acho Uhum. que o colaborador, isso não é regra, né? Isso não ocorre 100%, mas em sua esmagadora maioria não produzem, não performam. E recorrentemente a gente vê situações aí no mercado e isso explica o fato de muitas empresas estarem voltando, retornando para o trabalho presencial, ok? Uhum. Então temos uma questão aí da performance do colaborador e temos essa questão que é a sua preocupação, ou seja, como mitigar os riscos. Bom, primeira coisa que temos que fazer, a empresa tem que dar subsídio para esse colaborador. Eu me recordo de uma situação de um escritório de contabilidade, inclusive, que Uhum. eu fui meio que botado na parede, né? Eu fui visitar a empresa e tinha lá uma colaboradora bem antiga, né, nesse escritório de contabilidade, e ela falou: Olha, foi bom que você veio, porque eu queria conversar com você pessoalmente, porque eu estou aqui com esse NDA, com esse acordo de confidencialidade para assinar, mas eu não acho justo. Eu falei: o que aconteceu? Me conta, né? Deixa eu entender. Falou: Olha. Aí ela começou a citar, e eu fiquei num beco de sinuca naquela situação. Ela começou a citar: olha, eu trabalho de home office, não porque eu quero, seja, por mim eu viria presencial, mas a empresa na pandemia acabou devolvendo uma sala e agora a gente faz revezamento. Eu trabalho híbrido, eu venho 2 vezes e trabalho três, ou seja, eu trabalho 2 presencial e 3 remoto. Só que eu uso, ela começou a citar, usa a minha cadeira, usa a minha água, a minha internet, o meu computador, o meu celular, e aqui está dizendo que eu não posso compartilhar isso com terceiro, mas a vida toda eu e meu marido trocamos dispositivos. Então, ele olha o meu WhatsApp, olha o meu computador, e agora eu não vou mais poder permitir. Aí ela me falou: sabe o que esse cara vai pensar? Esse cara vai pensar que eu estou traindo ele. Falei: Tem pelo razão. amor de Deus, eu até brinquei, não viaje também, né? Ela saiu da sala, falei: eu vou verificar. A hora que ela saiu, eu falei pro dono da empresa, falei: meu caro, ela está coberta de razão. E falei: cara, e se essa mulher realmente ela se divorcia por qualquer problema, ela tentar transferir, ou seja, botar na sua conta isso? Falei: então você quer mandar para home office? Ok, mas você precisa dar subsídio. Por quê? Você não vai poder exigir dela que ela não compartilhe o celular, porque o celular é dela. Falei: sem contar que tem outros problemas que você vai de tabela resolver. Porque quando o colaborador
principalmente nos escritórios de contabilidade. Quando o cliente tem o seu número pessoal, você acha mesmo que às 22 horas da noite, 22 horas só pode ser da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, deu um problema, o mundo está acabando, você acha mesmo que esse cliente vai esperar o dia seguinte? De forma alguma. E aí você tem um problema até de horas extras, porque o colaborador pode juntar isso numa eventual demanda trabalhista e falar: eu estava à disposição da empresa, eu tenho aqui provas. Então, você acaba matando dois coelhos com uma cajadada só. E o principal, claro, você pode exigir, porque se o equipamento, se os dispositivos são da empresa, aí sim você vai poder exigir: olha, esse computador e esse celular são de uso da empresa e, portanto, ninguém pode ter acesso, ok? E, claro, que outras medidas? Você vai dar os dispositivos, você pode travar o dispositivo, não permitir que acesse alguns sites, que de repente a comunicação seja sempre por VPN. Então, tem essas medidas de segurança que você consegue implementar. É garantia? Não, como você bem destacou, você corrigiu no início, né? Nós estamos falando de eliminação, estamos falando de mitigação desses Mitigação, riscos, exato. certo? Então, bem observado, é isso mesmo. Não, aí, claro, você precisa também confiar, porque quero acreditar que cada empresa conhece o seu colaborador, certo? Você não vai contratar, de repente, já um colaborador, veja só, você trabalha presencial, de repente surge um profissional novo no mercado, você já de cara, de início, já permitir que ele vá trabalhar de home office, parece-me não ser a melhor saída, a melhor alternativa. Mas, no Sim, geral, são esses os cuidados, ô Rodrigo. muito legal. Bom, então a gente finaliza por aqui. Muito obrigado, tá, Miquel, pelo nosso bate-papo. Eu acho que vai ser bem produtivo para outras pessoas que estão em dúvida também a adequação da LGPD. Acho que já vai dar um norte para as pessoas que ainda não fizeram, né? Eu acho que estão perdendo tempo, já deviam ter feito. Mas para quem Tem não uma fez, eu observa- acho que já tem o norte. E Uma aí tem que observação para os voltar seus para a Embrasa. clientes, né? Seus clientes estão em boas mãos, tendo visto que vocês se preocuparam e acredito que existe uma gama grande de escritórios de contabilidade que nada fizeram ou acham que fizeram de maneira inadequada, certo? Uhum. Então, acredito que isso vai ajudar, inclusive, os seus clientes também para se preocuparem um pouco mais, não com as questões relacionadas à contabilidade, porque vocês já estão em conformidade, mas tem Sim. outras coisas que vão além da contabilidade que eles precisam também observar. Ok? Meu muito obrigado. Qualquer coisa, pode contar conosco, estamos sempre à disposição, Rodrigo. Muito obrigado. Até mais. Abraço. Até mais. Outro. Tchau, tchau. Tchau.